Eles acharam que reformar a minha casa lhes dava o direito de me trancar no quartinho dos fundos como um móvel velho. Sou Salete, 67 anos, ex-bancária aqui em Curitiba. Sorri, peguei o telefone e preparei o troco perfeito. A garoa de Curitiba tem um jeito muito peculiar de entrar nos ossos da gente. É uma umidade fria, constante, que teima em lembrar que o inverno aqui não é apenas uma estação do ano, mas quase um estado de espírito. Eu sempre gostei desse clima. Foi debaixo dessa mesma garoa, há mais de 35 anos, que eu assinei a papelada dessa casa no bairro do Boqueirão. Naquela época, eu era uma funcionária de banco recém-promovida, viúva cedo demais, com um menino pequeno para criar e uma vontade de ferro de não depender de ninguém. Cada tijolo, cada telha, cada tábua do assoalho de madeira de lei foi pago com o suor de quem passava 8 horas por dia contando o dinheiro dos outros e administrando os centavos do próprio bolso. Meu filho, Marcelo, cresceu correndo por aquele quintal. Eu dei a ele tudo o que o meu salário de bancária permitia. Paguei escola boa, faculdade cara, e quando ele conheceu a Camila, eu paguei até uma parte da festa de casamento. Sempre fui de fazer as contas na ponta do lápis, mas com filho, a gente costuma rasgar o caderno de matemática e agir com o coração. O problema é que coração de mãe não vem com manual de instruções para lidar com a ingratidão. A história da reforma começou de mansinho, como quem não quer nada. Marcelo e Camila moravam num apartamento alugado no centro, vivendo uma vida que o salário dele de gerente de loja e o dela de recepcionista de clínica de estética não podiam bancar. Viagens, roupas de marca, jantares fora. Quem avisa amigo eu sempre dizia, mas água mole em pedra dura bate até que fura. Ou, no caso deles, até que a dívida engole. Quando a corda apertou no pescoço e o dono do apartamento pediu o imóvel, eles vieram bater na minha porta. A desculpa era que queriam ficar mais perto de mim, que eu estava envelhecendo sozinha naquela casa enorme e que precisávamos ser uma família unida. Eu, com a ingenuidade que só o amor materno explica, abri os braços e as portas. A casa tinha 3 quartos grandes, uma sala espaçosa e um quintal nos fundos onde eu cultivava minhas plantas. Havia espaço de sobra. Logo na primeira semana, Camila começou com os comentários. Dizia que a casa era escura, que a cerâmica da cozinha era coisa do século passado, que o banheiro precisava de um blindex porque a cortina de plástico era um perigo para mim. Marcelo fazia coro. Dizia que a casa precisava de uma modernização, não só para eles, mas para o meu próprio bem. Mãe, a gente vende o carro, pega um empréstimo e reforma tudo. A senhora entra com a poupança que tem guardada e a gente divide o resto. Vai ficar um palácio, ele prometeu, segurando minhas mãos com aquele olhar de menino que sempre me desarmava. Eu tinha uma quantia considerável guardada. Dinheiro da minha rescisão do banco, anos de economia suada. Pensei muito, Olhei para a minha sala, para a minha cristaleira antiga de madeira maciça, para o meu jogo de xícaras Duralex âmbar que eu guardava com tanto carinho. Olhei para a minha samambaia chorona, que pendia majestosa na varanda. Era a minha vida ali. Mas no fim, o que é o dinheiro senão um meio de trazer conforto para quem a gente ama? Fui ao banco, assinei os papéis e transferi 80 mil reais para a conta do Marcelo. A partir daquele dia, minha casa virou um canteiro de obras e a minha vida virou um inferno silencioso. O combinado era uma reforma rápida, coisa de 2 meses. Durou quase 6. Durante esse tempo, eu fui empurrada de um canto para o outro. A poeira cobria tudo. Minha rotina desapareceu. Camila tomou a frente de tudo. Ela escolhia os pisos, as tintas, as luminárias. Quando eu tentava dar uma opinião, ela sorria com aquela condescendência que os jovens usam com quem eles acham que já passou da validade. Deixa comigo, dona Salete. A senhora não entende dessas tendências de arquitetura moderna. Vai por mim. Vai ficar chiquérrimo. Eu via meu assoalho de madeira que eu encerava todo sábado ser arrancado e substituído por um porcelanato cinza que mais parecia piso de hospital. Frio, escorregadio e sem alma. Minha cristaleira foi doada para um brechó sem me perguntarem. Tinha cupim, mãe, ia estragar a casa nova. Marcelo mentiu, sem nem olhar nos meus olhos. Minhas xícaras de Duralex âmbar foram parar no lixo,
substituídas por taças de cristal fino que eu tinha medo até de lavar. Minha samambaia chorona foi colocada nos fundos, perto do tanque de lavar roupa, porque, segundo a Camila, planta dentro de casa atrai mosquito e quebra a estética minimalista. Eu engolia a seco. Passava os dias no quintal ou na casa da minha vizinha, a dona Odete, bebendo café e tentando não chorar. Eu me sentia uma estranha no meu próprio endereço, mas eu suportava. Suportava porque o que é do homem, o bicho não come, e eu acreditava que, no fim, sentaríamos todos juntos na sala nova para celebrar a família. Foi então que chegou a maldita mesa de jantar. O centro da casa nova seria a sala de jantar, integrada com a cozinha. Camila fez questão de encomendar uma mesa enorme, de laca preta, com 8 cadeiras estofadas em veludo claro. Custou uma fortuna, paga com o dinheiro que eu tinha suado para juntar. Quando a mesa chegou, a reforma estava praticamente pronta. Faltavam apenas detalhes. Era uma terça-feira. O vento cortava o rosto e a garoa fina molhava o asfalto do boqueirão. Eu tinha saído cedo para ir à feira e ao supermercado. Comprei carne, legumes frescos, pão francês quentinho e um pedaço de queijo Minas. Queria fazer um almoço especial. Seria a nossa primeira refeição oficial na casa pronta. O cheiro do pão me dava um conforto no peito, uma esperança de que, passado o caos da obra, as coisas voltariam aos eixos. Subi a calçada devagar, carregando minhas sacolas ecológicas. O portão da frente agora era um bloco de alumínio fechado, automático. Apertei o controle. Ele deslizou em silêncio. Atravessei o pequeno jardim, agora sem flores, apenas com umas pedras brancas que Camila mandou espalhar, e cheguei à porta da frente. A porta também era nova, de madeira maciça pivotante. Enfiei a mão no bolso do casaco de lã, peguei meu molho de chaves e separei a chave nova que Marcelo tinha me dado dias atrás, quando instalaram a fechadura provisória. Coloquei a chave no buraco. Não entrou. Tentei de novo, forçando um pouco. Nada. Olhei de perto. O miolo da fechadura brilhava, intacto, diferente do que estava lá no dia anterior. Fiquei ali, parada no frio, com as sacolas pesando nas mãos e o coração começando a acelerar. Tentei a chave mais uma vez, recusando-me a acreditar no que meus olhos viam. Eles tinham trocado a fechadura, sem me avisar, sem me dar a chave. Apertei a campainha. O som agora era um toque suave e digital, não mais o som estridente da cigarra antiga. Demorou alguns minutos até que ouvi passos. A porta se abriu. Marcelo estava de moletom, segurando uma caneca de café fumegante. Ele pareceu assustado por um milésimo de segundo, mas logo disfarçou com um sorriso amarelo. "Oi, mãe. Chegou cedo", ele disse, dando espaço para eu entrar. "Minha chave não entrou na porta, Marcelo", eu disse, a voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. "Ah, é que o chaveiro veio hoje de manhã instalar a fechadura definitiva, aquela eletrônica. Ainda não deu tempo de cadastrar a digital da senhora", ele respondeu, pegando as sacolas da minha mão. Entrei. A casa cheirava a tinta fresca e a produto de limpeza caro. A sala estava deslumbrante, como saída de uma daquelas revistas de decoração que a Camila vivia folheando. E lá estava a mesa de jantar, gigante, imponente. Sobre ela, um caminho de mesa de linho e um vaso com orquídeas brancas. Caminhei até a cozinha, que agora era separada da sala apenas por uma bancada de granito preto. Camila estava lá, mexendo no celular. Ela levantou os olhos, deu um sorriso de canto de boca e não disse nada. Fui até a pia para lavar as mãos. A água quente da torneira nova me acalmou um pouco. "Comprei carne para o almoço", falei, tentando quebrar o gelo. "Pensei em estrear essa mesa linda que a gente comprou." Foi quando o silêncio na cozinha ficou pesado. Tão pesado que eu quase podia ouvir o zumbido da geladeira nova. Marcelo olhou para Camila. Camila olhou para Marcelo. Aquele olhar de cumplicidade que os casais têm quando vão dar uma notícia ruim. "Mãe, senta um pouco", Marcelo pediu, apontando para uma das banquetas da ilha da cozinha. Eu não sentei. Fiquei de pé, cruzando os braços sobre o peito. A intuição de uma mulher que trabalhou 30 anos em agência bancária, lendo a expressão das pessoas, nunca falha. Eu sabia que vinha o bote. "O que foi, Marcelo? Fala logo que eu não tenho paciência para rodeios", disparei. Ele pigarreou, passando a mão no cabelo.
É que a gente andou conversando, eu e a Camila. A senhora viu como a casa ficou maravilhosa, né? Padrão altíssimo. Só que, com essa configuração nova, a rotina da casa vai mudar. A gente vai receber muitos amigos da Camila da clínica, pessoal do meu trabalho, fazer uns jantares de negócios. E daí? Perguntei, as unhas cravando na palma das mãos. Camila tomou a palavra, ajeitando a postura. E daí, dona Salete, que a gente pensou no seu conforto. A senhora gosta de dormir cedo, gosta de assistir suas novelas sossegada, tem os seus horários. Ficar aqui no meio dessa sala enorme, com o movimento que a gente vai ter, vai ser muito estressante para a senhora. Eu pisquei, tentando processar a audácia daquelas palavras. E qual é a solução que vocês arrumaram para o meu estresse, já que vocês se preocupam tanto? Marcelo deu um passo na minha direção, tentando colocar a mão no meu ombro. Eu dei um passo para trás, esquivando-me do toque dele. A gente arrumou o quarto dos fundos para a senhora, mãe, ele disse. A voz mansa, como se estivesse falando com uma criança ou uma idiota. Aquele quarto perto da lavanderia, lembra? Onde ficava a bagunça. A gente pintou, colocou sua cama de solteiro lá, sua televisão antiga, ficou uma gracinha. É bem reservado. A senhora vai ter muito mais paz. E também, para ser sincero, combina mais com as suas coisinhas. Aqui na frente, os móveis são muito delicados. A senhora pode acabar esbarrando, quebrando alguma coisa de valor. O ar fugiu dos meus pulmões. O quarto dos fundos. Um cômodo minúsculo, úmido, que pegava sol apenas por 2 horas de manhã. Um quarto que fazia parede com a lavanderia, longe do banheiro principal, longe da sala, longe da vida da casa. Eles estavam me enfiando no quartinho de despejo da minha própria casa. A casa que eu comprei. A casa que eu paguei para reformar. Vocês colocaram as minhas coisas no quarto da bagunça? Minha voz saiu um sussurro cortante. Não é quarto da bagunça, dona Salete, é uma suíte compacta, Camila corrigiu, revirando os olhos sutilmente. A gente até colocou um micro-ondas lá. Assim a senhora nem precisa vir na cozinha principal se não quiser. Pode fazer as suas refeições lá mesmo, assistindo sua TV. É muito melhor para nós, e para a senhora também. Evita atrito, evita sujeira na sala de jantar. Ela olhou para a mesa de laca preta com 8 lugares. 8 lugares pagos com o meu dinheiro. Nenhum deles era para mim. Eu estava sendo excluída da minha própria mesa, da minha própria vida. Eles achavam que eu estava velha demais, cansada demais para reagir. Acharam que, por eu andar um pouco mais devagar e ter cabelos brancos, meu cérebro também tinha atrofiado. Olhei para o meu filho, o menino que eu carreguei no colo, o homem que agora desviava o olhar, incapaz de sustentar a crueldade do que estava fazendo. Ele tinha se deixado engolir pela vaidade da mulher e pela própria ganância. Eles não queriam uma mãe por perto. Eles queriam uma financiadora. Uma caixa eletrônico que, depois de esvaziado, deveria ser desligado e guardado num canto escuro. A vontade que eu tive foi de gritar, de pegar uma daquelas taças de cristal e quebrar na parede perfeita de cimento queimado, de expulsar os dois aos pontapés para o meio da garoa de Curitiba. Mas a raiva, quando é verdadeira, quando é profunda, ela não faz barulho. Ela gela o sangue. E eu conhecia a frieza melhor do que ninguém. Trabalhei cercada de engravatados arrogantes a vida inteira. Eu sabia que quem grita perde a razão. Quem planeja, vence. Eu respirei fundo. O cheiro de tinta fresca invadiu minhas narinas de novo, mas dessa vez não me deu enjoo. Me deu clareza. Olhei para Camila, que agora lixava uma unha, esperando o meu chilique. Olhei para Marcelo, que suava frio no lábio superior. Abri o mais calmo e doce dos sorrisos. Um sorriso que eu treinava no espelho do banco sempre que ia negar um empréstimo para um cliente mal educado. Sabe que vocês têm razão? Eu disse, a voz macia, controlada. Eu já estou com uma idade que prezo muito pelo silêncio. Essa casa ficou muito moderna para mim mesmo. O quarto dos fundos vai ser perfeito. Tem janela para o quintal, fico perto da minha samambaia. Marcelo soltou um suspiro de alívio tão grande que quase esvaziou no meio da cozinha. Sério, mãe? Que bom que a senhora entende. A gente fez tudo pensando no seu bem. Claro, meu filho. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é o que dizem? Vocês precisam do espaço de vocês. Eu vou lá me ajeitar. Peguei minha bolsa. Não toquei nas sacolas de compras.
Dei as costas para a cozinha deslumbrante e para a mesa de jantar vazia. Caminhei pelo corredor lateral da casa, pisando nas pedras brancas sob a garoa fina, até chegar aos fundos. Abri a porta do quartinho. O cheiro de mofo disfarçado com desinfetante vagabundo bateu no meu rosto. Minha cama estava enfiada no canto. Minhas roupas, socadas de qualquer jeito numa arara de metal. Minha velha TV de tubo estava em cima de uma mesinha bamba. Ao lado, um micro-ondas e um pratinho de plástico. Fechei a porta atrás de mim. Sentei na beirada da cama. O colchão afundou. O silêncio ali era pesado, sufocante. A humilhação queimava no meu peito, uma brasa viva ameaçando incendiar tudo. Mas eu não derramei uma única lágrima. Em vez disso, abri a minha bolsa de couro surrada. Tirei lá de dentro os meus óculos de leitura e o meu celular. Desbloqueei a tela. Fui direto na minha agenda de contatos e procurei o número de uma pessoa com quem eu não falava há alguns anos, mas que devia favores imensos à ex-gerente de contas do banco. Eles achavam que tinham tomado a minha casa. Achavam que eu era apenas uma velha boba e submissa, pronta para mofar no escuro enquanto eles desfilavam sobre o meu dinheiro. Eles esqueceram de um detalhe muito importante. A casa era minha. O dinheiro era meu. E a caneta que assina as escrituras também. A descagem completou no terceiro toque, e a voz do outro lado atendeu. A voz no outro lado da linha atendeu no terceiro toque. Era um som rouco, cansado, mas que eu reconheceria em qualquer lugar do mundo. Escritório de Advocacia Valdir em Associados. Boa tarde, a secretária engomada disse. Minha filha, passe a ligação para o Valdir. Diga a ele que é a Salete. A Salete da agência do Bamerindos da Rua 15. Falei, com a voz tão firme que até a poeira do meu quartinho pareceu parar no ar. Houve um burburinho abafado, o som de uma mão cobrindo o bocal do telefone e, em seguida, a voz grossa do homem que, 30 anos atrás, sentou chorando na minha mesa do banco. Salete? Minha Nossa Senhora das Causas Impossíveis, é você mesma? A que devo a honra do milagre dessa ligação? Dei um sorriso torto, daqueles que não chegam aos olhos. Valdir era hoje um dos advogados imobiliários mais caros do Centro Cívico de Curitiba, com terno risca de giz e relógio importado. Mas na década de 90, durante a loucura do plano econômico que congelou o dinheiro de todo mundo, ele era só um recém-formado desesperado, prestes a perder a salinha alugada onde tentava começar a vida. Eu, como gerente de contas, fiz uma manobra lícita, porém arriscada, segurando os cheques dele e renegociando uma dívida que o banco queria executar impiedosamente. Eu salvei a pele dele. E no mundo dos negócios, quem tem memória, tem dívida. Valdir, preciso de um favor. Daqueles que a gente não cobra honorários, mas cobra lealdade, eu disse, indo direto ao ponto. A idade me tirou a paciência para preliminares. Você manda, Salete. O que você precisar. Está com algum problema no banco? O problema é na minha casa, Valdir. Meu filho e a mulher dele acham que eu morri e esqueceram de me enterrar. Eu quero uma notificação extrajudicial de despejo. E quero para ontem. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Eu ouvia apenas o som da minha própria respiração e o barulho da garoa fina batendo na janelinha basculante do meu quarto de exílio. Quando Valdir voltou a falar, a voz de advogado implacável havia tomado o lugar da surpresa. Me conte tudo, cada vírgula. E eu contei, sem chorar, sem tremer a voz. Narrei a venda da ideia da reforma, os 80 mil reais que saíram da minha poupança, a destruição dos meus móveis, a doação das minhas coisas pelas minhas costas e, finalmente, o golpe de mestre da fechadura trocada e do confinamento no quarto dos fundos. Falei com a precisão de quem dita um balanço financeiro. Salete, a casa está no seu nome, certo? Ele perguntou, o tom já calculando os estragos. Completamente. A escritura é minha. O terreno foi comprado por mim e pelo Antônio, mas quando ele faleceu, o inventário foi feito e a parte do Marcelo foi comprada por mim com o dinheiro do seguro de vida. O imóvel é 100% meu. Perfeito. Valdir suspirou com satisfação. O que eles têm aí é um comodato verbal, um empréstimo gratuito da moradia. E como o imóvel é seu, você pode pedir de volta a qualquer momento. Quanto à reforma,
Como foi você quem pagou a maior parte com transferências rastreáveis, eles não têm nem como alegar benfeitorias para segurar o imóvel. Eles deram um tiro no próprio pé. Eu quero eles fora, Valdir. Eu quero que eles sintam o frio da rua. Vou redigir a notificação hoje mesmo. Mando um oficial de cartório entregar em mãos. Eles terão 30 dias para desocupar o imóvel sob pena de ação de reintegração de posse. Mas, Salete, você tem certeza? É o seu filho. Fechei os olhos. A imagem do Marcelo desviando o olhar enquanto a Camila sorria com desdém piscou na minha mente. A dor de uma mãe traída é um buraco negro que engole a alma, mas eu já tinha chorado todas as minhas lágrimas naqueles 6 meses de obra. Agora, o que corria nas minhas veias era puro instinto de sobrevivência. Quem avisa amigo é Valdir, e eu não avisei. Apenas haja. Quando o documento estiver pronto, me mande uma mensagem. Eu mesma vou abrir a porta para o oficial. Desliguei o telefone. O aparelho pareceu pesar 1 tonelada na minha mão. Coloquei-o sobre a cama e olhei ao redor. O quarto era ainda menor do que eu imaginava. A parede que dividia com a lavanderia tinha uma mancha de umidade que descia do teto até o rodapé, formando um desenho que parecia um mapa de um país triste. Minha arara de metal estava torta, pendendo para a esquerda com o peso dos meus casacos de lã. Caminhei até a pequena cômoda de 3 gavetas que eles tiveram a decência de deixar para mim. Abri a primeira gaveta. Minhas roupas íntimas estavam emboladas, jogadas de qualquer jeito. Eles nem se deram ao trabalho de dobrar. Aquilo foi a gota d'água para a minha tristeza e o estopim para a minha fúria. Eles esqueceram quem eu era. Acharam que eu era apenas a dona Salete, a velhinha que fazia bolo de cenoura e assistia a novela das 9. Eles não faziam ideia da loba que eu precisei ser para sobreviver neste mundo. Sentei na beirada da cama, o colchão de espuma barata cedendo sob o meu peso. Fechei os olhos e deixei a mente viajar no tempo. Lembrei das manhãs geladas da década de 80, quando eu pegava 2 ônibus lotados para chegar na rua 15 de novembro. Lembrei do cheiro de papel carbono, do barulho ensurdecedor das máquinas de escrever e das impressoras matriciais cuspindo relatórios sem parar. Naquela época, banco não era lugar de mulher. Eu era a única caixa feminina na agência inteira. Fui promovida a gerente porque eu era capaz de fazer cálculos de juros compostos de cabeça mais rápido do que os engravatados arrogantes faziam nas calculadoras. Eu sobrevivi a planos econômicos que enlouqueceram a nação. Sobrevivi ao plano cruzado, ao Bresser, ao verão. Vi fortunas virarem pó da noite para o dia. Vi homens feitos chorarem sentados na calçada da agência porque a poupança tinha sido confiscada. Eu domava leões diariamente. Eu lidava com o desespero humano, com a ganância, com a falência. Eu não cheguei aos 67 anos, com a casa própria quitada e dinheiro na conta, sendo ingênua. Eu apenas havia desligado os meus alarmes porque acreditava que, dentro de casa, com o meu próprio sangue, eu estava segura. Foi um erro de cálculo, e eu detesto errar cálculos. Me levantei num pulo. A dor nas juntas dos joelhos, que me incomodava nos dias de chuva, desapareceu, anestesiada pela adrenalina. Eu precisava mapear as minhas armas. Me ajoelhei no chão frio de cimento batido, que eles nem se deram ao trabalho de cobrir com um tapete, e puxei a minha antiga frasqueira de viagem da primícia, azul marinho, que estava enfiada debaixo da cama. Era uma peça pesada, resistente, com fechos de metal que estalaram secos quando eu os abri. O cheiro de papel velho e naftalina subiu pelas minhas narinas. Ali dentro estava o meu verdadeiro tesouro. Não joias, não ouro, papéis. No Brasil, minha filha, um papel bem carimbado vale mais do que uma arma carregada. Tirei minha velha coleção de dedais de porcelana que eu guardava ali por puro apego e coloquei de lado. No fundo da frasqueira, encontrei a pasta sanfonada de plástico transparente. Meus dedos ágeis, treinados por décadas contando cédulas, passearam pelas divisórias. Primeiro, encontrei a escritura original da casa. O papel amarelado, com o selo do cartório brilhando à meia luz da lâmpada fraca do quarto. Li meu nome completo ali, em letras datilografadas. Salete Maria Fontoura, proprietária exclusiva. Passei os dedos sobre o relevo do carimbo. A sensação de poder voltou ao meu peito, quente e reconfortante.
Depois, encontrei a pasta bancária. Ali estavam os comprovantes. Eu nunca confiei apenas no aplicativo do celular. Dinheiro invisível é dinheiro que voa. Eu sempre imprimia os meus extratos. Estavam lá, grampeados em ordem cronológica. O saldo gordo da minha poupança e o comprovante de transferência. R$ 80 mil, nominal a Marcelo Fontoura. No campo de observação do banco, eu havia digitado, por puro hábito de gerente precavida, empréstimo para reforma imóvel Boqueirão. Eu sorri. Um sorriso largo, mostrando os dentes. Eles acharam que o dinheiro era uma doação? Não havia um único papel assinado dizendo que era doação. Perante a lei, se eu quisesse, eu cobrava cada centavo corrigido pela inflação. Continuei escavando a frasqueira. Achei meu caderno espiral capa dura da Tilibra, com a estampa já desbotada. Não era um caderno de receitas. Era o meu livro-caixa. Abri nas páginas mais recentes. Minha caligrafia cursiva e impecável detalhava todas as contas da casa. A luz da Copel, a água da Sanepar, o IPTU, a taxa de coleta de lixo, a internet de fibra ótica. De repente, a ficha caiu, pesada como uma bigorna. Camila e Marcelo estavam vivendo uma vida de luxo debaixo do meu teto, mas quem pagava a estrutura para esse luxo existir? Eu. A internet de alta velocidade que a Camila usava para postar fotos da casa nova no Instagram estava no meu CPF e era debitada no meu cartão de crédito. A energia elétrica que alimentava a geladeira de aço escovado e a televisão de 70 polegadas da sala estava no meu nome. O pacote de canais de filmes? Meu cartão. Eles estavam tão preocupados em escolher a cor do veludo das cadeiras da sala de jantar que esqueceram do básico. Quem constrói o castelo se esquece que quem manda na água do fosso é o dono da terra. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. A tela brilhou no escuro do quarto. Fui na aba de cartões de crédito. O meu cartão principal, que eu usava para as compras do supermercado, ficava comigo. Mas o Marcelo tinha um cartão adicional, que eu havia dado a ele anos atrás para emergências. Uma emergência que, ultimamente, estava se traduzindo em jantares caros, compras em lojas de decoração e idas ao salão de beleza da Camila. O limite era generoso. O dedo indicador pairou sobre a tela. A opção era clara: bloquear cartão adicional. Eu poderia ter esperado o despejo. Poderia ter deixado a bomba explodir de uma vez só daqui a alguns dias. Mas a exclusão que eles me impuseram exigia um pedágio imediato. O que é da mãe, o filho ingrato devolve com juros, e a taxa Selic da minha revolta estava altíssima. Toquei na tela. O aplicativo pediu a minha senha de 6 dígitos. Digitei com firmeza. A mensagem piscou verde na tela. Cartão adicional bloqueado com sucesso. Motivo: perda ou roubo? Roubo. A palavra exata. Roubaram a minha dignidade, o meu espaço, a minha paz. Fechei o aplicativo do banco e abri o site da operadora de internet. Com o meu CPF e a minha senha de cliente antiga, acessei o painel de controle do roteador da casa. Eu não entendia muito de arquitetura minimalista, como a Camila fez questão de esfregar na minha cara, mas eu sabia muito bem como alterar uma senha de Wi-Fi. Mudei a senha da rede principal. Coloquei uma sequência de números que apenas eu sabia. Salvei as alterações. De repente, a música ambiente, um jazz moderno e irritante que vinha da sala de jantar através das paredes, parou abruptamente. O silêncio na casa tornou-se absoluto. 2 minutos depois, ouvi os passos pesados do Marcelo no corredor de tábua corrida que eles haviam trocado por porcelanato. O piso novo rangia de um jeito oco. "Mãe?" Ele bateu na porta do meu quartinho, a voz soando um pouco impaciente. Guardei meus papéis rapidamente na frasqueira e a empurrei para debaixo da cama com o pé. Peguei meu terço, não porque eu ia rezar, mas porque um adereço ajuda na composição do personagem da velhinha indefesa. "Pode entrar, meu filho", falei, afinando a voz para parecer cansada. Ele abriu a porta. A luz do corredor iluminou seu rosto confuso. Ele estava com o celular na mão. "A senhora mexeu no roteador da internet ali na sala quando passou?" O sinal caiu do nada. A Camila estava no meio de uma reunião online com os fornecedores da clínica. "Mexer no roteador, Marcelo? Eu mal sei ligar essa televisão de tubo que vocês colocaram aqui."
Menti, apertando o terço entre os dedos. Deve ser a chuva, meu filho. Essa garoa de Curitiba sempre derruba o sinal. Vocês têm que ter paciência. Ele bufou, passando a mão pelo cabelo. É, deve ser. E a senhora? Tá confortável aqui? Viu como o micro-ondas ficou prático? Se a senhora quiser, a Camila traz um prato do jantar para a senhora comer aqui. Olhei bem nos olhos dele. Ele não estava preocupado com o meu conforto. Ele estava estabelecendo as regras do jogo. A mesa de jantar de laca preta não me pertencia. A comida chegaria até mim num prato feito, como se eu fosse uma prisioneira recebendo a ração diária na cela. Não precisa, Marcelo, respondi, oferecendo o meu sorriso de ex-gerente de banco. Eu não estou com fome. Estou muito bem aqui no meu canto. Pode dizer para a Camila ficar tranquila. A partir de hoje, eu não vou incomodar vocês na sala principal. Nunca mais. Ele pareceu aliviado. Deu um sorriso frouxo, desejou boa noite e fechou a porta, deixando-me novamente na penumbra. Ele não percebeu a promessa letal escondida na minha última frase. Eu não iria incomodá-los na sala, porque em breve não haveria sala, não haveria casa e não haveria conforto para eles. Levantei-me, fui até a minha garrafa térmica invicta, amarela e gasta, e servi um pouco do chá de camomila que eu havia feito mais cedo. O líquido desceu quente, aquecendo o peito. Sentei na cadeira de plástico que ficava no canto do quarto e olhei para a parede mofada. Eles achavam que tinham me enterrado naquele quarto dos fundos, longe dos olhos das visitas, longe da luz do sol. Mas eles cometeram o erro fatal de quem subestima quem veio debaixo. Eles não me enterraram. Eles me plantaram. E a semente da minha vingança acabava de germinar, silenciosa e com raízes muito, muito profundas. Os 3 dias que se seguiram à minha mudança forçada para o quarto dos fundos foram de um silêncio sepulcral da minha parte. Quem vê cara, não vê coração. E quem vê uma idosa de cabelos brancos sentada numa cadeira de plástico, não imagina o campo minado que está sendo plantado debaixo da terra. Eu decidi que seria a hóspede invisível, a sombra perfeita que eles tanto desejavam. A rotina da casa nova se estabeleceu rapidamente. Camila andava de um lado para o outro com pantufas felpudas que pareciam 2 poodles nos pés, sempre com o celular na mão, gravando vídeos para a internet. Ela mostrava a bancada de granito, as luzes embutidas no teto de gesso, a maldita mesa de laca preta. Bom dia, seguidores. Olhem essa luz natural na minha sala de jantar integrada, ela dizia para a tela, com uma voz esganiçada que me dava gastrite. Em nenhum momento ela mencionava que a luz natural entrava pelas janelas que eu comprei, ou que a sala era na casa da sogra, que estava confinada a poucos metros dali, ouvindo tudo através da parede fina da lavanderia. Marcelo, por sua vez, andava com o peito estufado, como um pavão de subúrbio. Ele comprou uma cafeteira daquelas que moem o grão na hora, que fazia um barulho de britadeira toda manhã. O cheiro do café gourmet invadia a casa, mas nenhuma xícara era oferecida para o quarto dos fundos. Eu me virava com a minha garrafa térmica invicta amarela e meu café em pó solúvel, preparado com a água esquentada no micro-ondas. A primeira rachadura na vidraça de ilusão deles aconteceu na quinta-feira à noite. Eu estava no meu quarto, sentada na cama, usando meus óculos de leitura de farmácia, remendando a barra de uma calça. Minhas agulhas e carretéis de linha ficavam guardados numa lata de biscoitos amanteigados dinamarqueses que eu ganhei num Natal distante. Era um momento de paz, até que ouvi a maçaneta da minha porta ser forçada. Como eu havia trancado por dentro, escutei 2 batidas secas. — Mãe, a senhora está acordada? A voz do Marcelo soava estrangulada, diferente do tom arrogante dos últimos dias. Abri a porta devagar. Ele estava com as chaves do carro na mão, o rosto pálido e os olhos arregalados. Camila estava logo atrás dele, no corredor, roendo a unha do polegar com a maquiagem borrada de quem havia acabado de chegar do trabalho. — O que foi, meu filho? Aconteceu alguma coisa? Perguntei, fazendo a melhor cara de velha, assustada que eu consegui tirar do meu repertório de expressões. — Mãe, a senhora foi ao banco hoje? Ou recebeu alguma ligação? Ele perguntou, atropelando as palavras. Eu fui passar no supermercado aqui do bairro para comprar uns vinhos e umas carnes para o jantar de amanhã.
e o meu cartão adicional deu bloqueado. Deu não autorizado. Tentei 3 vezes. Passei a maior vergonha na fila. O caixa ficou me olhando com cara de pena. Eu levei a mão ao peito, abrindo a boca num "o perfeito" de surpresa. Meu Deus do céu, Marcelo. Bloqueado? Mas como assim? Eu não fui a lugar nenhum. A senhora idosa aqui não sai desse quarto para nada, você sabe. Eu liguei no atendimento automático do banco e a gravação diz que o cartão foi cancelado por suspeita de perda ou roubo. A senhora não mexeu no aplicativo do celular sem querer e apertou algum botão errado? Ele insistiu, tentando encontrar uma lógica que não o fizesse parecer o culpado. Marcelo, meu filho, você sabe que eu mal enxergo aquelas letrinhas no celular. Deve ser essas fraudes que dão na televisão o tempo todo. Esses hackers, não é assim que chama? Eu respondi, balançando a cabeça em reprovação. Amanhã cedo, se a minha perna não doer muito por causa dessa garoa, eu pego um ônibus e vou lá na agência ver isso para você. Não se preocupe. Camila bufou no fundo do corredor. E o jantar de amanhã, Marcelo? Eu já convidei as meninas da clínica. A gente ia fazer aquele risoto de camarão. Como a gente vai comprar as coisas? Meu limite do cartão já estourou com aquelas almofadas de linho da sala. A gente dá um jeito, Camila. Pede fiado, sei lá. Amanhã a mãe resolve isso. Ele cortou, visivelmente constrangido por estar discutindo falta de dinheiro na frente da velha que eles queriam esquecer. Eles me deram boa noite e voltaram para a sala. Fechei a porta e no escuro do quarto eu sorri até minhas bochechas doerem. Cachorro que late não morde, e eu estava apenas começando a cortar a ração. No dia seguinte, sexta-feira, o céu de Curitiba estava daquele jeito clássico. Um chumbo pesado, ameaçando uma chuva que não vinha, mas com um vento minuano que cortava a pele. Vesti meu melhor sobretudo de lã, um modelo clássico que comprei há 15 anos e que nunca sai de moda. Amarrei um lenço de seda no pescoço, peguei minha bolsa de couro e saí pelos fundos, passando pelo portão lateral sem fazer barulho. Eles ainda estavam dormindo. Fui a pé até a estação tubo do ônibus expresso. O vento gelado batia no meu rosto e me lembrava de quem eu era. Eu não era uma coitada. Eu era Salete Fontoura. Desci no centro da cidade e caminhei até a agência bancária principal. Não a agência pequena do bairro, mas a matriz, onde as contas antigas de ex-funcionários eram administradas. O ambiente cheirava a café fresco e cera de piso. O gerente-geral atual, um rapaz com idade para ser meu neto, não me conhecia, mas o sistema bancário conhecia a minha história. Quando ele digitou meu CPF, a postura dele mudou. O cliente que tem dinheiro aplicado não precisa gritar para ser ouvido. Dona Salete, um prazer recebê-la. Em que posso ajudar a senhora hoje? Ele perguntou com aquele sorriso treinado que eu mesma ensinei a dezenas de estagiários no passado. Meu jovem, eu quero fazer uma reestruturação na minha conta. Falei, abrindo minha caderneta de receitas manchada de óleo, onde eu havia anotado, nas entrelinhas de uma receita de bolo de fubá, todos os códigos e senhas que eu precisava. Eu quero cancelar todos os débitos automáticos vinculados a esta conta corrente a partir da próxima segunda-feira. Tudo. Água, luz, pacote de televisão, internet de fibra ótica. E quero transferir 95% do meu saldo de investimentos para uma nova conta, em outro banco, que eu já abri pelo celular ontem à noite. Ele piscou, surpreso com a precisão dos meus pedidos. A senhora tem certeza? Cancelar os débitos automáticos pode gerar multas se as contas não forem pagas manualmente. Eu tenho absoluta certeza. O que não tem remédio, remediado está. E eu estou cortando o mal pela raiz, respondi, mantendo o olhar firme. Passei quase 2 horas ali. Assinei papéis, digitei senhas, conferi comprovantes. Quando saí da agência, eu havia cortado as cordas que sustentavam a tenda do circo armado na minha casa. A partir da semana seguinte, as contas chegariam pelo correio. E sem o meu débito automático e sem o limite do meu cartão, eu queria ver como eles iriam pagar a conta de luz daquela geladeira de aço escovado ou a internet que alimentava a vaidade da Camila. Voltei para casa no meio da tarde. Entrei pelo mesmo portão lateral. A casa estava uma loucura, cheirava a alho frito, camarão e desespero.
Camila estava na cozinha, de avental, gritando com Marcelo porque o camarão que ele conseguiu comprar no mercadinho da esquina, com o dinheiro contado do próprio salário, era pequeno demais. Passei pelo corredor como uma brisa invisível e me tranquei no meu quarto. A noite caiu rápida e gelada. Por volta das 8 da noite, a campainha digital começou a tocar ininterruptamente. O barulho de vozes femininas estridentes, risadas altas e o tilintar de taças de cristal ecoava pelas paredes. Era o tal jantar de inauguração da casa. O jantar ao redor da mesa de laca preta que o meu dinheiro havia pago. Eu fiquei no meu quarto, enrolada num chale de crochê, assistindo à minha televisão de tubo com o volume no mínimo. A parede que dividia meu quarto da lavanderia vibrava com a música eletrônica que eles colocaram para tocar. Eu sentia cheiro de risoto, de vinho caro e de perfume doce. Lá pelas 10 da noite, a fome bateu. Eu não tinha comida no meu quartinho. Eles não haviam me oferecido nada como era de se esperar. Para eles, a velha estava dormindo. Decidi que era a hora de uma aparição estratégica. O objetivo não era fazer um escândalo. Quem faz escândalo perde a razão. O objetivo era plantar o desconforto, quebrar o encanto daquela vidraça perfeita que eles estavam mostrando para as visitas. Vesti meu roupão de flanela xadrez por cima da camisola. Era um roupão antigo, desbotado, que me deixava com a exata aparência de uma idosa frágil e esquecida. Calcei minhas pantufas gastas. Despenteei um pouco o cabelo branco, deixando-o propositalmente murcho. Peguei na minha mesa de cabeceira o meu pote de sorvete vazio, onde eu costumava guardar feijão congelado, mas que agora usaria apenas como um acessório de cena. Abri a porta do quarto e caminhei lentamente pelo corredor de porcelanato. Quando cheguei ao final do corredor e virei para a sala integrada, a cena se revelou. Havia umas 10 pessoas ali. Mulheres jovens com roupas de grife, homens de sapatênis e camisas de botão. Eles estavam todos reunidos ao redor da minha mesa. A mesa imensa. As garrafas de vinho se espalhavam pelo linho claro. As orquídeas brancas no centro pareciam testemunhas silenciosas da minha exclusão. Marcelo estava na cabeceira, rindo de alguma piada, com uma taça de vinho tinto na mão. Camila estava ao lado dele, gesticulando com as unhas recém-pintadas. Eu dei um passo para a frente, entrando no campo de visão deles. Não disse uma palavra. Apenas parei, segurando o meu pote de sorvete vazio contra o peito, piscando contra a luz forte dos pendentes modernos. A primeira a me ver foi uma moça loira que estava de frente para o corredor. O sorriso dela congelou. Ela cutucou Camila. Em menos de 10 segundos, a risada geral foi morrendo, substituída por um silêncio constrangedor que engoliu a música ambiente. Camila virou o pescoço tão rápido que quase ouvi o osso estalar. O rosto dela ficou vermelho como um tomate maduro. Marcelo arregalou os olhos e quase derrubou o vinho. "Mãe!" Ele engasgou, levantando-se apressado. "Aconteceu alguma coisa?" Eu olhei para os convidados. Todos me encaravam como se eu fosse um fantasma que fugiu do sótão. O contraste era brutal. Eles, brilhantes e luxuosos na minha sala reformada. Eu, pequena, de roupão velho e pote de sorvete na mão, na minha própria casa. "Desculpe atrapalhar a festa de vocês, meu filho", falei, a voz saindo fina, trêmula, perfeitamente ensaiada. "É que a garrafa térmica do meu quarto secou, e eu precisava de um pouquinho de água para tomar o meu remédio da pressão." Fiquei com vergonha de vir até a cozinha, mas a sede apertou. O baque foi imediato. As visitas trocaram olhares assustados. Uma das amigas da Camila murmurou um "Nossa, que judiação!" tão baixo que só os meus ouvidos treinados de ex-bancária captaram. Marcelo veio até mim, pisando duro, tentando esconder a vergonha com falsa presteza. Ele pegou o pote de sorvete da minha mão, o rosto queimando. "Mãe, a senhora não precisava vir aqui assim. Era só mandar uma mensagem no celular. Vem, eu pego a água." Ele sussurrou entre dentes, puxando-me levemente pelo cotovelo para me tirar da visão da sala. "Eu não quis incomodar, Marcelo. Vocês estão tão bonitos aí na mesa nova. Eu sei que o meu lugar agora é lá no quartinho, para não sujar as coisas." Eu respondi, num tom de voz que era baixo, mas incrivelmente nítido, projetado para que pelo menos as 2 pessoas mais próximas da mesa ouvissem. Camila deu um riso nervoso, alto e falso.
Ai, a dona Salete é uma figura, gente. Ela adora brincar. Ela tem a suíte dela lá atrás, toda adaptada, um luxo. Mas ela tem essas manias de gente de idade. Eu não respondi à provocação. Apenas peguei meu pote, agora cheio de água da torneira, com as mãos trêmulas. Olhei para a mesa de laca preta uma última vez. Meus olhos se encontraram com os de Marcelo. Eu deixei a máscara da velhinha frágil cair por 1 milésimo de segundo, apenas para ele. Dei a ele um olhar frio, duro, o olhar da mulher que assina os cheques. Ele engoliu em seco e recuou um passo. Boa noite para vocês, jovens. Aproveitem o banquete, eu disse, virando as costas e voltando para a penumbra do corredor. A festa acabou cedo. O clima havia pesado. Eu ouvi a porta da frente bater antes da meia-noite, despedidas murmuradas e o som de saltos altos se afastando na calçada. O veneno da vergonha tinha sido injetado com sucesso. Eles poderiam mentir para si mesmos, mas sabiam que as visitas agora os viam como os monstros que esconde a própria mãe num quarto úmido para ostentar uma sala de jantar. No dia seguinte, sábado, meu celular vibrou em cima da mesinha bamba. Era uma mensagem de WhatsApp do Valdir, o advogado. Salete, bom dia. O documento está pronto, assinado e carimbado com fé pública. A notificação extrajudicial de desocupação do imóvel está na mão do oficial do cartório. Como combinamos, pedi agilidade máxima. Ele vai entregar na sua porta na terça-feira, no final da tarde. Esteja a postos. Li a mensagem 3 vezes. O coração bateu um ritmo constante, sem pressa, sem medo. Respondi apenas com um emoji de um sinal de positivo. O fim de semana se arrastou. Camila e Marcelo mal falaram comigo. O constrangimento do jantar havia erguido um muro de gelo entre nós. Eles achavam que eu estava chateada pela exclusão. Achavam que a minha aparição no corredor tinha sido um ato de desespero de uma velha carente. A arrogância cega as pessoas para o perigo iminente. Na segunda-feira de manhã, a primeira bomba secundária explodiu. Eu estava no quintal, regando a minha samambaia chorona que eles haviam banido para o lado do tanque. A garoa tinha dado uma trégua e um sol pálido tentava aquecer o bairro do Boqueirão. Camila saiu esbravejando para o quintal, enrolada num roupão de seda, segurando o notebook dela como se fosse uma arma. Dona Salete, a senhora mexeu em algum fio lá dentro? A internet caiu geral. A luzinha do roteador está vermelha. Eu tenho 3 teleconsultas da clínica para fazer hoje de casa. Ela gritou, a voz estridente cortando a paz da manhã. Eu continuei jogando água na terra da samambaia, com calma. Eu não mexi em nada, Camila. Mas sabe o que eu vi no noticiário ontem na televisão do meu quarto? Que essas operadoras cortam o sinal quando a conta não é paga. Vocês pagaram o boleto direitinho? Ela bufou, revirando os olhos. Lógico que está pago, dona Salete. A internet está no débito automático da sua conta, a senhora mesma que deixou assim antes da reforma. O banco cobra direto. Eu me virei para ela, enxugando as mãos num pano de prato. Olhei no fundo dos olhos maquiados com pressa e dei um sorriso suave, maternal e absolutamente letal. Ah, minha filha, eu esqueci de avisar vocês, falei, a voz doce como mel com cianeto. Como eu estou morando no quarto dos fundos agora e não uso essa internet rápida da sala, eu fui ao banco na sexta-feira e cancelei todos os débitos automáticos. Água, luz, internet, afinal farinha pouca, meu pirão primeiro. Como vocês estão usando a casa toda e recebendo visitas, achei justo que vocês passassem essas continhas para o nome do Marcelo, não é? A cor sumiu do rosto de Camila. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela olhou para o notebook inútil em suas mãos, depois para mim, percebendo, talvez pela primeira vez, que a velha de cabelos brancos não era um vaso de planta que eles podiam mover de um lado para o outro sem consequências. Dei as costas para ela e voltei para o meu quartinho. Terça-feira estava chegando. Eles brindavam na mesa de laca preta, ignorando que a dona da casa já havia puxado a toalha. A terça-feira amanheceu com o céu de Curitiba, ostentando aquele cinza chumbo que pesa sobre os telhados. A garoa, que havia dado uma trégua no fim de semana, voltou fina e teimosa, lavando as ruas do Boqueirão e deixando tudo com cara de inverno rigoroso, mesmo fora de época. Dentro da minha casa, no entanto, o clima não era de frio, era de incêndio iminente.
A falta de internet e o corte do cartão de crédito haviam transformado o palácio minimalista da Camila e do Marcelo em uma panela de pressão prestes a estourar. Eu passei a manhã inteira no meu quartinho dos fundos, ouvindo os passos pesados do meu filho indo de um lado para o outro no corredor de porcelanato. Camila falava ao celular, usando o pacote de dados que logo acabaria, com a voz embargada, desmarcando clientes da clínica e reclamando que não conseguia acessar o sistema. Ao meio-dia, o cheiro que invadiu a casa não foi o de uma refeição farta. Foi o cheiro de macarrão instantâneo. Sem o meu cartão para bancar as compras no supermercado e sem limite no próprio banco, a realidade bateu à porta deles com a sutileza de um martelo. Eu, precavida como sempre fui, abri minha lata de biscoitos dinamarqueses, onde eu havia escondido uns pacotes de bolacha de água e sal, e comi em silêncio, acompanhada do meu chá na garrafa térmica Invicta. Quem semeia vento, colhe tempestade, e a ventania deles estava apenas começando a uivar. As horas se arrastaram. Eu não tirei o pijama velho de flanela durante o dia, mantendo a minha camuflagem de idosa inofensiva. Mas, por volta das 4:30 da tarde, eu me levantei. Fui até o pequeno espelho pendurado torto na parede do quarto. Olhei para os meus cabelos brancos, para as marcas de expressão ao redor dos meus olhos. Eu não via uma mulher derrotada. Eu via a gerente de contas que enfrentou a inflação galopante da década de 90 sem perder a postura. Tirei o pijama. Vesti uma calça de alfaiataria preta, daquelas com corte impecável que eu usava para trabalhar. Coloquei uma blusa de gola alta de lã fina e calcei meus sapatos de couro de salto baixo, que faziam um barulho seco e firme ao pisar. Prendi meu cabelo num coque elegante, passei um batom cor-de-boca e borrifei um pouco do meu perfume francês antigo, aquele que eu guardava apenas para ocasiões que exigiam respeito absoluto. Eu estava pronta para o resgate da minha própria vida. Às 5:15 da tarde, a campainha digital tocou. O som suave ecoou pela casa inteira, quebrando o silêncio tenso que havia se instalado. Eu não corri. Abri a porta do quarto dos fundos e caminhei pelo corredor com a lentidão calculada de um predador que sabe que a presa não tem para onde fugir. Quando cheguei à entrada da sala integrada, vi Marcelo destrancando a porta de madeira maciça. Camila estava jogada no sofá de linho claro, enrolada num cobertor, olhando para a porta com desinteresse. Do lado de fora, debaixo da garoa, estava um homem de meia idade, vestindo uma capa de chuva transparente sobre um paletó surrado. Ele segurava uma pasta de couro preta protegida debaixo do braço. "Boa tarde, residência de Salete Fontoura?" o homem perguntou, a voz formal, profissional. Marcelo franziu a testa segurando a maçaneta. "É aqui, mas ela é minha mãe, já é de idade, está descansando. Do que se trata? Pode entregar para mim." O oficial do cartório balançou a cabeça, tirando um envelope pardo e grosso de dentro da pasta. "Eu tenho uma notificação extrajudicial aqui. Preciso da assinatura da dona Salete como remetente, confirmando a entrega. E a sua assinatura, caso o senhor seja Marcelo Fontoura, como notificado." A palavra notificação fez Camila sentar reta no sofá, o cobertor escorregando pelos ombros. Marcelo engoliu em seco, olhando para o envelope como se fosse uma bomba relógio. "Notificação de quê?" ele perguntou, a voz falhando na última sílaba. "De desocupação de imóvel, senhor", o oficial respondeu, implacável e alheio ao drama familiar. "Prazo improrrogável de 30 dias. Eu dei um passo para frente, saindo da sombra do corredor e entrando na luz dos pendentes modernos da sala. Meus sapatos de couro bateram no chão novo. O barulho fez Marcelo virar a cabeça rapidamente. Quando ele me viu, vestido não com o roupão esfarrapado, mas com a armadura da mulher que o criou sozinha, os olhos dele se arregalaram. Ele recuou um passo, instintivamente. "Pode me dar a via de recebimento, meu senhor", eu disse, estendendo a mão firme, sem nenhum tremor. "Eu sou a Salete, e eu mesma assino." O oficial me entregou a prancheta. Peguei minha caneta do bolso do casaco, uma caneta pesada de metal que eu ganhei de bater metas no banco, e assinei meu nome com a caligrafia cursiva e agressiva de sempre. Devolvi a prancheta para o homem e peguei o envelope pardo.
Agradeci, desejei uma boa noite e esperei o homem virar as costas para fechar a porta pesada na cara do vento gelado de Curitiba. O clique da fechadura eletrônica pareceu um tiro dentro da sala. Marcelo estava paralisado, a mão ainda no ar onde segurava a maçaneta instantes atrás. Camila se levantou do sofá, caminhando devagar até nós, os olhos fixos no envelope nas minhas mãos. Mãe, o que é isso? Marcelo sussurrou, o peito subindo e descendo rápido. Desocupação? A senhora vendeu a casa? Eu caminhei até a famosa mesa de jantar. A imensa mesa de laca preta que foi o estopim da minha exclusão. Puxei a cadeira da cabeceira, a mais imponente, forrada de veludo. Sentei-me devagar, ajeitando a postura, cruzando as pernas e colocando o envelope sobre a superfície brilhante. Bati os dedos na madeira fria, 1, 2 vezes. Não, Marcelo, eu não vendi a casa. Eu não venderia o teto que eu construí com o suor das minhas costas. Comecei, a voz baixa, limpa, cortante como uma lâmina de barbear. Eu estou apenas pedindo o que é meu de volta. Vocês têm 30 dias para arrumar as malas, empacotar essas pantufas de madame, pegar as panelas novas e saírem do meu imóvel. A casa inteira pareceu perder o oxigênio. Camila soltou um riso nervoso, daquele tipo de riso de quem acha que está ouvindo uma piada de muito mau gosto e espera o momento da gargalhada final. Dona Salete, a senhora está variando? Parou de tomar os remédios? Ela disparou, cruzando os braços, tentando recuperar a pose de dona do pedaço. Essa casa foi reformada por nós. A gente projetou cada centímetro disso aqui. O Marcelo pagou uma fortuna nessa porta, nesse piso. A senhora não pode expulsar a gente. A senhora nos deu a casa. Levantei os olhos para ela. O olhar que eu reservei para aquele momento era o mesmo olhar que eu dava para clientes devedores que tentavam mentir sobre o próprio patrimônio. Frio, analítico, destrutivo. Eu dei, Camila. Engraçado, eu disse, abrindo o envelope pardo devagar, rasgando o selo do cartório. Eu não me lembro de ter assinado nenhuma escritura de doação. Não me lembro de ter ido ao tabelionato transferir o usufruto. O que eu me lembro é de uma transferência de R$80 mil da minha conta poupança para a conta do meu filho. Dinheiro que pagou 90% dessa palhaçada minimalista que vocês chamam de reforma. E sabe o que diz na observação do comprovante bancário que eu guardei impresso na minha pastinha sanfonada? Diz, empréstimo. Marcelo cambaleou até uma das cadeiras laterais e desabou nela. Ele colocou as mãos no rosto, esfregando os olhos com força, como se quisesse acordar de um pesadelo. A senhora bloqueou o meu cartão, ele murmurou, a ficha caindo como um cofre de banco despencando do 10º andar. A senhora cortou a internet, a luz, a água. Exatamente, meu filho. O feitiço virou contra o feiticeiro, respondi, encostando as costas na cadeira macia. Vocês acharam que eu estava velha demais para perceber o golpe. Acharam que, por eu gostar das minhas samambaias e do meu jogo de xícaras Duralex âmbar, o meu cérebro tinha atrofiado. Vocês venderam a minha cristaleira de madeira maciça, doaram as minhas lembranças, trocaram o meu assoalho que eu encerava todo sábado por esse piso de hospital. E o pior de tudo, vocês trocaram a fechadura da minha porta e me enxotaram para um quarto mofado, para não sujar a estética da casa de vocês. Era para o seu bem, dona Salete, Camila gritou, a voz esganiçada perdendo qualquer resquício de elegância. A senhora vivia sozinha, deprimida aqui. A gente deu vida para esse lugar. Bati a palma da mão espalmada na mesa com tanta força que o vaso de orquídeas brancas no centro tremeu. O estrondo calou Camila instantaneamente. Não ouse usar a palavra bem comigo, menina. Minha voz ecoou, preenchendo cada espaço vazio daquela sala enorme. Vocês não queriam me fazer companhia. Vocês queriam um patrocínio. Vocês queriam brincar de ricos com o dinheiro da minha aposentadoria. Vocês me colocaram num quarto úmido, do lado da máquina de lavar, comendo comida de micro-ondas, enquanto vocês davam jantares regados a vinho caro que o meu cartão de crédito pagava. Vocês me trataram como um estorvo, como um móvel velho cheio de cupim que precisava ser escondido das visitas. Olhei para o Marcelo. Ele não conseguia me encarar. O menino que eu levei para a escola segurando pela mão agora era um homem acovardado, curvado sob o peso da própria ganância e da própria burrice.
A dor de ver meu filho daquele jeito ainda existia, bem no fundo, mas estava sepultada sob uma montanha de indignação e senso de justiça. Mãe, por favor, Marcelo falou, a voz chorosa, embargada. A gente não tem para onde ir, eu não tenho 1 centavo na conta. Meu limite estourou. A gente gastou tudo o que tinha nos móveis planejados. Se a senhora jogar a gente na rua, a gente vai morar debaixo da ponte. A mentira tem perna curta, Marcelo, e a sua não deu nem 2 passos, eu disse, apontando o dedo indicador para ele. Você não tem dinheiro porque vive uma vida que não te pertence. Você ganha salário de gerente de loja, mas gasta como se fosse dono de multinacional. Eu passei 35 anos da minha vida sentada numa agência bancária resolvendo a vida de marmanjo irresponsável como você. Eu não vou patrocinar a sua falência moral. Vocês têm 30 dias. Camila começou a chorar. Não um choro de arrependimento, mas o choro feio e ruidoso do desespero puro, de quem viu o castelo de cartas desmoronar e não tem onde se segurar. Ela andava de um lado para o outro, puxando os próprios cabelos, borrando a maquiagem cara. A gente entra na justiça, ela berrou, apontando o dedo para mim. A gente prova que pagou uma parte da obra. A gente pede retenção por benfeitorias. Eu não vou sair daqui. Eu sou casada com o herdeiro dessa casa. Eu dei um sorriso lento, daqueles que não chegam aos olhos. Peguei o envelope pardo, tirei a notificação assinada pelo Valdir e deslizei o papel sobre a mesa de laca até parar bem na frente do Marcelo. O seu herdeiro, falei, mastigando cada sílaba, só herda alguma coisa quando eu estiver deitada num caixão a 7 palmos do chão. E até onde eu sei, meu coração bate perfeitamente bem, com a pressão arterial controlada a 120 por 80. A escritura está no meu nome, 100% minha. O advogado que redigiu esse documento é o Valdir, o leão mais implacável do centro cívico. Tentem entrar na justiça. Tentem. O processo vai rolar por 10 anos. E durante esses 10 anos, o juiz vai mandar vocês esperarem a decisão lá fora, na calçada, debaixo dessa garoa maravilhosa. Marcelo leu o documento. Cada linha, cada artigo de lei citado, cada carimbo. O papel tremia nas mãos dele. Ele sabia que estava acabado. Ele sabia que a mãe dele não era a velhinha boba que esquece a senha do roteador. Ela era a mulher que geria milhões e sabia exatamente onde apertar para sufocar uma dívida. Mãe, eu peço perdão, ele soluçou, as lágrimas caindo sobre a madeira preta da mesa. A gente foi burro, a gente foi egoísta. Deixa a gente ficar, a gente cancela as festas. A senhora volta para o quarto da frente, o principal. A gente faz tudo do seu jeito. Ajoelhar e rezar depois que o santo já virou as costas não resolve o milagre. Levantei-me devagar. Arrumei a gola do meu casaco, sentindo o tecido macio roçar na minha pele. Olhei ao redor, observando cada luminária, cada detalhe do cimento queimado na parede, cada cadeira de veludo. Era tudo muito bonito, realmente. Mas não tinha alma. Não tinha a minha alma. Eu já estou no meu quarto, Marcelo, eu disse com uma calma letal, ajeitando a minha bolsa no ombro. O quarto dos fundos é ótimo. Tem silêncio. Tem a minha samambaia na janela. Eu vou ficar lá pelas próximas 4 semanas, mas prestem muita atenção. A partir de hoje, as contas dessa casa chegam pelo correio, sem débito automático. A internet de fibra óptica já foi cortada. A luz e a água devem estar perto de vencer. Se cortarem a água, eu tomo banho de canequinha com a água da chuva, mas eu não coloco a mão no bolso para pagar 1 centavo sequer da vida de vocês. Passei por Camila, que agora soluçava alto, jogada na poltrona da sala de estar, abraçada com uma daquelas almofadas de linho ridículas que lhe custaram o limite do cartão. Eu não senti pena. A pena é um luxo que a gente guarda para quem comete um erro por ignorância, não por maldade premeditada. Parei no meio do corredor, antes de voltar para a penumbra do meu exílio temporário. Virei-me para eles uma última vez. A cena parecia uma pintura trágica. Os jovens falidos, encolhidos na própria arrogância, sentados na mesa vazia de um banquete que eles não podiam mais pagar. E só mais uma coisa, avisei, o tom de voz reverberando no corredor oco. Não tentem levar os móveis quando forem embora. Como vocês usaram os 80 mil reais que eu transferi para pagar a obra, esses móveis ficam aqui,
como parte do pagamento dos juros moratórios da dor de cabeça que vocês me causaram. Se faltar um parafuso dessa mesa de jantar, eu chamo a polícia por furto. Dei as costas para a sala deslumbrante, caminhei até o quarto dos fundos e fechei a porta atrás de mim, girando a chave com um estalo seco e definitivo que soou como a batida do martelo de um juiz encerrando a sessão. Os 30 dias que se seguiram à entrega daquela notificação extrajudicial foram um verdadeiro espetáculo de ruína em câmera lenta. Quem cria cobra para picar o próprio pé não pode reclamar quando o veneno começa a fazer efeito, e eu assisti a cada gota da arrogância dele secar junto com as torneiras da casa. Na segunda semana, a companhia de energia elétrica veio fazer o serviço. Eu estava no meu quartinho dos fundos, tricotando um cachecol grosso, quando ouvi o barulho da caminhonete da Copel estacionando na frente de casa. Marcelo correu para o portão, ainda de pijama, gesticulando freneticamente com o técnico, jurando que ia pagar o boleto no dia seguinte, que o aplicativo do banco tinha dado erro. O funcionário, que já deve ter ouvido essa mesma desculpa 1 milhão de vezes, apenas deu de ombros, subiu na escada e cortou a ligação no poste. Quando a luz acabou, o silêncio que tomou conta da casa foi ensurdecedor. A geladeira de aço escovado, que custava mais do que um carro popular usado, parou de zumbir. A televisão de 70 polegadas virou um espelho preto e inútil. E o mais importante, a água quente do chuveiro, o único conforto real na garoa perpétua de Curitiba, deixou de existir. Eu, precavida como qualquer mulher que já passou por 3 planos econômicos furados neste país, estava preparada. Eu havia comprado um pequeno fogareiro a gás de acampamento, que deixei escondido debaixo da minha cama, junto com a frasqueira de documentos. À noite, enquanto o breu engolia a sala de jantar integrada, eu acendia o meu fogareiro, esquentava a minha água, enchia a minha garrafa térmica Invicta amarela e tomava o meu banho de canequinha numa bacia de plástico grossa que eu tinha na lavanderia. O calor da água descendo pelas costas me lembrava que a dignidade não precisa de teto de gesso rebaixado, ela só precisa de vergonha na cara. Do outro lado da parede, o inferno deles era gélido. Camila parou de gravar vídeos para a internet. O celular dela vivia desligado para economizar a pouca bateria que ela conseguia carregar na clínica de estética onde trabalhava. As brigas entre os dois, antes sussurradas para que eu não ouvisse, passaram a ser gritadas aos 4 ventos. Ela o chamava de fracassado, de frouxo. Ele a acusava de ser fútil, de ter sugado o dinheiro dele com almofadas de linho e taças de cristal. O amor de vitrine não sobrevive a 3 dias de banho gelado no inverno do Paraná. No 25º dia, a água da rua foi cortada pela Sanepar. Foi a pá de cal. Sem água até para dar descarga no banheiro chiquérrimo de porcelanato, a casa começou a cheirar a abandono. O 30º dia caiu numa quinta-feira nublada e ventosa. Logo cedo, encostou na frente do meu portão um caminhão de mudança pequeno, um modelo antigo, com a pintura descascada e a lona furada. Não era a transportadora especializada que havia trazido os móveis de luxo meses antes. Era o frete barato de esquina, o único que o salário do Marcelo, já comido pelo cheque especial, conseguia pagar. Eu saí do quarto dos fundos. Fui até a varanda lateral. Puxei uma cadeira de espaguete verde que havia sobrevivido à limpa que eles fizeram nas minhas coisas, sentei-me e cruzei os braços. Fiquei ali, como um fiscal de aduana, observando o êxodo. Eles carregaram caixas de papelão amassadas, sacos de lixo preto cheios de roupas de grife amarrotadas e malas de rodinha que tropeçavam nas pedras brancas do jardim minimalista. Marcelo estava abatido, com olheiras profundas e a barba por fazer. Ele suava frio, mesmo com o vento cortante batendo no rosto. Camila passou por mim de cabeça baixa, segurando uma frasqueira de maquiagem, os olhos inchados de chorar, calçando um tênis sujo no lugar das pantufas felpudas. Ela não teve a coragem de me olhar nos olhos. O orgulho dela havia sido triturado pelas engrenagens da própria vaidade. Quando a última caixa foi colocada no caminhão, Marcelo parou na minha frente. Ele olhou para a casa, para a porta de madeira maciça pivotante, para o teto moderno, e depois olhou para mim, sentada na cadeira de espaguete, enrolada no meu chale de crochê. "Mãe!" Ele começou, a voz quebrando, esfregando as mãos nervosamente.
A gente alugou uma meia-água nos fundos de um terreno no bairro do Pinheirinho. É só um quarto e uma cozinha. Dá goteira quando chove. Eu não movi um músculo. Não pisquei. Apenas sustentei o olhar dele. E o que você quer que eu faça, Marcelo? Que eu mande um buquê de flores para a inauguração? Perguntei, a voz seca, sem um pingo de emoção. Eu só queria que a senhora soubesse que eu estou arrependido, que eu fui um idiota. Ele choramingou, deixando uma lágrima escorrer pelo rosto sujo de poeira. A senhora é minha mãe. Vai deixar a gente ir embora assim, brigados? Levantei-me devagar. Fiquei a 1 palmo de distância dele. Eu era mais baixa, mas naquele momento eu era um gigante e ele, um inseto. Você só lembrou que eu sou sua mãe quando o seu cartão de crédito parou de passar, Marcelo. Falei, apontando o dedo no peito dele. Quando você trocou a fechadura da minha porta e me enfiou num quarto mofado, eu era apenas a velha que atrapalhava a sua vida de rico. O arrependimento que você sente agora não é pela dor que me causou. É pelo conforto que você perdeu. E para esse tipo de arrependimento, eu não dou absolvição. Pode ir. E não esqueça de deixar a chave nova em cima do balcão da cozinha. Ele abaixou a cabeça, derrotado por completo. Virou as costas, subiu no banco do carona do caminhão de frete e o motorista deu a partida. O veículo se afastou soltando uma fumaça preta e barulhenta pela rua asfaltada do Boqueirão até dobrar a esquina e sumir da minha vista. Esperei o som do motor desaparecer. Respirei fundo. O ar pareceu mais leve, mais limpo. Caminhei até a porta da frente, que estava encostada, e entrei. A casa estava um gelo, mas o silêncio era de paz. Fui até a cozinha. A chave nova estava lá, sobre o granito preto. Peguei o molho de chaves, apertei contra o peito e senti o peso metálico da minha liberdade recuperada. Mas ao olhar ao redor, vi que o estrago na alma da casa ainda estava ali. Aquele porcelanato cinza, as paredes sem cor, e no centro de tudo, reinando como um monumento à ingratidão, a mesa de jantar de laca preta com as 8 cadeiras de veludo. Eles haviam deixado tudo para trás, conforme eu havia ordenado. E agora era a minha vez de fazer a minha própria reforma. No dia seguinte, a primeira coisa que fiz foi ir até a lotérica do bairro e pagar todas as contas de água e luz atrasadas, religando os serviços da minha casa. A água quente voltou aos canos, a luz voltou aos bocais. Mas eu não ia parar por aí. Liguei para o seu Osvaldo, um senhor grisalho e honesto que tinha um barracão de compra e venda de móveis usados na Vila Hauer. Quando ele chegou com o caminhãozinho dele e viu a mobília que eu queria vender, os olhos dele brilharam. Dona Salete, a senhora tem certeza? Essa mesa é coisa de revista. Essa geladeira aqui, então, nem se fala. É quase nova, ele disse, passando a mão grossa sobre a laca preta. Tenho absoluta certeza, seu Osvaldo. Leve tudo. A geladeira, a mesa, o sofá, aquele rack esquisito da televisão, até aquele espelho sem moldura. Eu faço um preço excelente para o senhor, desde que o senhor tire tudo isso daqui antes da hora do almoço. Eu quero ver essa casa vazia, decretei. Fechamos negócio. O dinheiro que ele me transferiu foi apenas uma fração do que os móveis custavam nas lojas Granfinas. Mas para mim, cada centavo daquela venda tinha o sabor de uma vitória pessoal. Quando o caminhão do seu Osvaldo partiu, levando embora o último resquício da estética minimalista da minha ex-nora, a sala ficou enorme, vazia e esperando para ser curada. Com o dinheiro da venda na conta, peguei o ônibus biarticulado vermelho e desci no Largo da Ordem, no centro histórico de Curitiba. Andei pelas lojas de antiguidades. O cheiro de madeira encerada e cera de abelha encheu meus pulmões. Eu estava em busca de recuperar a minha história. Não encontrei a minha cristaleira original, aquela que eles doaram, mas encontrei uma ainda mais bonita, de imbuía maciça, com portas de vidro bisotado e prateleiras firmes. Comprei à vista. Depois, fui a um brechó de utilidades domésticas e revirei as prateleiras até encontrar o que eu mais queria, um jogo completo de xícaras Duralex âmbar. Aquele vidro marrom, grosso e inquebrável, que me lembrava as tardes de domingo com bolo quente. Comprei também uma panela de ferro fundido pesada, daquelas que a comida fica com gosto de infância, e uma toalha de mesa de crochê redonda, feita com linha grossa. Mandei entregar tudo.
Nos dias que se seguiram, minha casa começou a ganhar vida novamente. Como eu não podia arrancar o porcelanato cinza que o Marcelo colocou, fui a uma loja no centro e comprei 2 tapetes felpudos, com estampas quentes em tons de vinho e mostarda, cobrindo o chão de hospital e aquecendo o ambiente. No centro da sala de jantar, no exato lugar onde ficava a monstruosidade preta, mandei colocar uma mesa redonda de madeira de demolição, com 4 cadeiras simples, de palhinha no encosto. Uma mesa que convidava para uma conversa sincera, não para um desfile de moda. Fui até os fundos, ao lado do tanque, e peguei o vaso pesado com a minha samambaia chorona. Ela estava um pouco murcha, triste com o banimento. Carreguei a planta com cuidado e instalei um gancho bem no meio da varanda da frente. Quando a pendurei, as folhas verdes e longas balançaram com o vento. Era como se a casa estivesse respirando de novo. Minha rotina mudou. A solidão que eles diziam que eu sentia nunca existiu de fato. O que eu sentia antes era apenas o silêncio de uma casa grande. Agora, o silêncio era preenchido com as minhas próprias vontades. Eu acordava cedo, passava o meu café no coador de pano, deixando o cheiro forte invadir a casa. A cafeteira gourmet, barulhenta e irritante, eu havia doado para a igreja do bairro para fazerem rifa. Um mês depois da partida deles, numa tarde de domingo, o céu abriu. Um sol tímido apareceu. Eu assei um bolo de fubá com erva doce na minha cozinha nova, usando a minha forma de alumínio amassada que eu havia resgatado do quartinho dos fundos. Fiz uma garrafa de café fresco. Fui até o portão e chamei a Dona Odete, minha vizinha de muro há mais de 20 anos, aquela mesma que me serviu de ombro amigo quando a poeira da obra cobria a minha vida. Ela entrou na minha casa, olhou para a cristaleira de embuia, para os tapetes quentes, para a mesa redonda forrada com a toalha de crochê e abriu um sorriso largo. "Salete, minha amiga, a sua casa voltou a ter a sua cara", ela disse emocionada, sentando-se numa das cadeiras de palhinha. "Ela voltou a ter a minha alma, Odete. A cara a gente disfarça com maquiagem, mas a alma, se a gente não cuidar, os outros pisam em cima", respondi, servindo o café fumegante nas minhas xícaras Duralex âmbar. Nós passamos a tarde ali, rindo, lembrando das histórias antigas do bairro, falando sobre o preço da carne e as fofocas da novela. Fomos interrompidas apenas pelo toque do meu celular. Olhei para a tela. Era uma mensagem do Marcelo. A primeira desde que ele havia saído. "Mãe, a gente conseguiu pagar o aluguel atrasado da kitnet. Está muito difícil aqui. A Camila arrumou um segundo emprego. Eu estou fazendo hora extra. Queria saber se a senhora está bem. Sinto sua falta." Eu encarei o visor do aparelho por longos segundos. O coração de mãe bateu, compassado. Eu sentia falta do menino que ele um dia foi, do menino que corria no quintal. Mas o homem que ele se tornou precisava aprender a andar com as próprias pernas, sem usar as minhas como muleta. A vida cobra juros altíssimos de quem tenta pegar atalhos usando a bondade alheia. E eu não seria o banco que financiaria a falência do caráter do meu filho. O amor também reside no limite que a gente impõe. Digitei a resposta com calma, usando os dedos ágeis de uma ex-bancária que nunca perdeu a precisão. "Estou ótima, Marcelo. Que bom que estão trabalhando duro. O trabalho dignifica o homem. Fiquem com Deus e agasalhem-se bem. A previsão é de geada para esta noite." Apertei enviar e coloquei o celular no silencioso, guardando-o no bolso do casaco. Olhei para a minha sala, para as minhas coisas, para a minha amiga sentada à mesa. O quarto dos fundos agora guardava apenas vassouras e baldes, o lugar exato para onde vão as coisas que servem apenas para limpar a sujeira. Eu recuperei o meu território, o meu dinheiro e o meu nome. O asfalto da minha rua pode ter mudado, a fechadura da minha porta pode ser digital, mas a mulher que segura a chave ainda é a mesma fera que aprendeu a sobreviver num mundo que devora os fracos. Tomei um gole do meu café quente, senti o sabor doce do bolo de fubá derreter na boca e sorri, sabendo que, debaixo daquele teto sagrado, a única regra que valia a partir de agora era a minha.